Muito bem, então vamos lá. Paramos então nesse conceito de expiação que João Calvino eh, trouxe a nós, né? Essa questão então de que Jesus aplacou a ira que merecíamos. Então, em Jesus nós temos libertação completa, nós temos a expiação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, e como nós estamos perdoados, a ira de Deus foi aplacada. Então Jesus assumiu sobre si a ira que era merecidamente a nós. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora em algumas teorias errôneas sobre a expiação. Então, no decorrer dos séculos, nós vamos ver lá no início da igreja alguns desvios com relação a essa importante doutrina que é a expiação mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a primeira teoria aí que nós vamos ver é a visão popular. Teoria do resgate para Satanás. Então, nós temos ouvido isso, entretanto, essa teoria do resgate para Satanás, ela não tem fundamentação teológica bíblica. Então, olha só, na igreja primitiva, Orígenes, esse teólogo nasceu em 185 depois de Cristo e morreu em 254 depois de Cristo. Então, esse teólogo, aliás, um excelente teólogo, porém, ele tinha sérios problemas com relação à interpretação das Escrituras. Ele usava uma interpretação alegórica, que vocês vão ver mais para frente quando nós falarmos de hermenêutica. Então, esse teólogo Orígenes tem um outro, Gregório de Nissa. Esse já está um pouquinho mais à frente, ele nasceu em 335, portanto, século IV, e outros teólogos defenderam que a morte de Cristo era um resgate, mas um resgate pago a Satanás e não a Deus Pai. Então, essa visão popular aí, ela não tem fundamentação bíblica. Então, não foi Satanás que exigiu o Pai, não foi Satanás que exigiu de Deus o pagamento de um resgate. Então, é importante ficar claro isso. Porque se nós pensarmos assim, veja só o poder que nós estamos colocando nas mãos de Satanás. Ou seja, ele teve direito legal sobre nós, é isso que diz geralmente essa visão, e para então Deus ter o direito de volta, Deus paga o preço, ou seja, Jesus pagou o preço do resgate para Satanás. Não é isso. Na verdade, nós somos resgatados para Deus mesmo. Por quê? Por causa da queda. Então, houve a queda. É lógico que Satanás foi um influente na queda, mas Deus nos resgata para Ele mesmo. É esse o conceito bíblico de resgate, de expiação. Então, nós somos resgatados para o seio do Pai, não porque houve uma exigência de pagamento que Satanás, como um ser todo-poderoso, exigisse de Deus algo assim: olha, agora eles são meus. Então, para você adquiri-los novamente, você terá que pagar um preço mediante o sangue do teu filho. Não tem fundamentação bíblica, tá? Esse resgate Deus faz para ele mesmo. Então, essa teoria da visão popular, ela não tem respaldo bíblico. Teoria sociana, olha só. Fausto e Lélio Socino, por isso Sociana, século XVI. Então, já caminhando aqui para o século XVI. Nessa teoria, não há nenhum sacrifício vicário da parte de Cristo, pois Deus não requer que o pecado seja punido assim. Mas a obra de Cristo deve ser vista como um exemplo de amor e obediência genuíno da parte dele. Olha que terrível é essa teoria. Então, o que esses teólogos, Fausto e Lélio Socino, estão dizendo? Que não tem nenhum sentido
nós dizemos que a morte de Jesus, ela foi para o perdão dos nossos pecados. Não tem sentido. Ele está dizendo que a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, deve ser visto como um exemplo de amor e obediência genuína por parte dele. Não tem sentido. Se nós não cremos que a morte de Jesus, que o sangue derramado purifica os nossos pecados, nós continuamos debaixo de condenação. Então, nós vamos ver que não somente com relação à cristologia, mas com relação a outras disciplinas importantes ou doutrinas importantes, Satanás sempre tentou desviar o olhar da verdade bíblica. Então, essa teoria sociana está furada também, tá? Então, ele vai dizer que não há nenhum sacrifício vicário da parte de Cristo. Essa palavra vicário significa um substituto legal. Então, o que ele está dizendo? Que Jesus, ele não nos substituiu na cruz do Calvário. Se isso fosse verdade, nós continuaríamos com os nossos pecados e a ira de Deus não seria aplacada sobre nós. Então, o sacrifício de Jesus foi sim vicário, foi sim substitutivo, da mesma forma que lá no Antigo Testamento a, a, os cordeiros eram sacrificados para como substitutos do pecador, Jesus também foi o nosso cordeiro pascal. E João, quando estava ali no Rio Jordão, quando Jesus passa, ele vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa teoria sociana está totalmente furada, ela não tem respaldo bíblico. Teoria da influência moral. Foi Pedro Abelardo, né, em 1079, portanto, aqui nós já temos um caminhar bem próximo de nós, né? 1079, quer dizer, no meio, né? Vamos dizer assim. E Horace Bushnell, em 1802. 1800 já é século XIX. 1079 é século XI para século XII. E 1802 é século XIX. Então, veja, esses teólogos, esses pensadores, eles dizem que na morte de Cristo não há nenhuma ideia de pagamento sacrificial pelo pecado. Olha como é sutil isso. Não há nenhuma ideia de pagamento sacrificial pelo pecado, pois esse pagamento não é necessário. Olha que absurdo. Antes, sendo uma demonstração do amor de Deus, sua morte deveria conduzir os seres humanos ao arrependimento. Então, são meias verdades que não tem fundamentação teológica e, pelo contrário, vai levar o crente a ter dúvidas com relação ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, se não houve sacrifício na morte de Cristo, se não houve a ideia de pagamento sacrificial pelo pecado, então a Bíblia está totalmente errada e esses teólogos, vamos dizer assim, estariam certos. Então, influência moral, não tem sentido esse tipo de teoria. Na verdade, isso são heresias que entram. Teoria mística, defendido por Friedrich, esse nome alemão aí, Schleiermacher, eu acho que é isso, né? Em 1768, então já é século XVIII para século XIX. E Edward Irving, 1792, século XVIII também, 1834, século XIX. Então, bem próximo de nós, porque estamos no século XXI. Essa teoria alega, em efeito, que na encarnação de Jesus Cristo, a vida divina entrou na vida da humanidade em geral, com o propósito de elevá-la ao nível divino. Olha que terrível essa teoria mística. Porque se isso tivesse ocorrido, né, a vida divina tivesse entrado na vida da humanidade em geral, isso aí leva para uma doutrina chamada universalismo.
a doutrina do universalismo, diz que todos os seres humanos serão salvos mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É lógico que a morte de Jesus seria mais do que suficiente para salvar toda a humanidade. Entretanto, nós sabemos que não é isso que ocorre, porque a Bíblia fala que haverão aqueles que serão condenados, viverão eternamente no lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus demônios. Então, o que ele está dizendo aqui, não é? Em efeito, que na encarnação de Jesus Cristo, então, quando ele nasce de Maria, a vida divina ela entra na vida da humanidade em geral, como propósito de elevá-la ao nível divino. Então, são pensamentos, são doutrinas heréticas que surgem, que surgiram e continuam surgindo na história da igreja. Outra teoria da morte de Deus, teologia radical. Olha só, teoria da morte de Deus. Essa visão floresceu na metade do século XX, então, bem próximo de nós. Esses teólogos não querem dizer que Deus uma vez existiu e então de fato morreu. Não é isso que estão dizendo. O que normalmente se quer dizer com a morte de Deus é que ele cessou de ter importância e por isso não é mais necessário. Então, para nós que conhecemos bem a palavra de Deus, tudo isso é um grande absurdo. Entretanto, nós sabemos que as pessoas que não estão bem fundamentadas na palavra começam a estudar algo nesse sentido e vão ter dúvida a respeito da ação divina. Então, na verdade, o que normalmente se quer dizer com a morte de Deus é que ele cessou de ter importância. Como que nós podemos dizer que Deus vai deixar de ser importante e que por isso não é mais necessário? Então, realmente um absurdo, é muito difícil embasar isso porque não tem base. Teoria governamental. Então, Tiago Armínio, em 1560, 1609, então século XVI, século XVII. E Hugo Grotius, 1583, século XVI, 1645, século XVII. Afirmam que Deus é o administrador do governo do universo. Até aí tudo bem. Deus trata o pecado seriamente. Até aí tudo bem. E é perfeitamente justo ao punir o pecado. Tranquilo. Pois a queda do homem o desonrou. Também está certo. Mas Deus também é capaz de afrouxar a lei, bem como a penalidade devida ao pecado. Então ele começa bem, eles começam bem no pensamento, mas finalizam de uma forma terrível. Então, quando eles dizem, mas Deus também é capaz de afrouxar a lei. Pelo contrário, se Deus afrouxasse a lei, não haveria necessidade da expiação. Então, Jesus só foi para a cruz do Calvário para expiar os nossos pecados, exatamente porque Deus não afrouxou a lei. Então, ele puniu os pecados em Cristo Jesus. E aqueles que não estão em Cristo terão a punição dos pecados neles mesmos. É importante entendermos isso. Bem como a penalidade devida ao pecado, ou seja, ele é capaz de afrouxar a lei e é capaz de afrouxar a penalidade devida ao pecado. Então, anula, dá para entender isso? Que anula a necessidade da obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Muito bem, isso foi o que ele fez na morte de Cristo. Essa expiação, contudo, não paga a penalidade do pecado. Que absurdo. Antes, é um exemplo apresentado para honrar a lei de Deus e tornar a salvação possível para todos os homens.
O que Cristo fez, ele fez por toda a humanidade, não apenas pelos eleitos. Essa é a visão adotada pelos arminianos consistentes. Então, na teologia arminiana, eles creem dessa forma mesmo. Eles creem que a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário foi para expiar o pecado de toda a humanidade. Tudo bem, nós podemos entender isso, mas volto a dizer, se nós aceitarmos o sacrifício vicário de Jesus por todos os homens, nós estamos adotando o universalismo. E segundo o universalismo, todos os homens são salvos mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Veja que nós não estamos dizendo que a obra de Jesus, repito, não é suficiente para salvar toda a humanidade. É lógico que é mais do que suficiente. O sangue derramado de Jesus é suficiente para purificar todos os seres humanos, inclusive, inclusive poderia purificar a queda de Lúcifer e dos demônios, por causa do poder que há na obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Entretanto, nós sabemos que nem todos são salvos. Por exemplo, não há possibilidade alguma da salvação dos anjos caídos. Não há possibilidade nenhuma. E outra coisa, não existe base bíblica para nós dizermos que todos os homens serão salvos. Então, são teorias errôneas que estão aí pairando sobre o decorrer da história. Muito bem, agora o ensino bíblico sobre a expiação. E de tudo aquilo que eu procurei, pessoal, o que é mais consistente é o ensino que está na Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão de fé é uma confissão reformada, ou seja, ela vem depois da reforma. No século XVI, então, nós tivemos a reforma com Martinho Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero, lá na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, ele pregou suas 95 teses, combatendo, então, as heresias da Igreja Católica, do catolicismo romano. Então, daí, então, surge a reforma, a restauração. O objetivo da reforma foi voltar os ensinos para as doutrinas dos apóstolos, conforme Atos 2, 42 a 47. Então, a reforma foi necessária para restaurar aqueles ensinos. Então, nessa confissão que ocorre, então, depois da reforma, o que foi encontrado como ensino bíblico sobre a expiação? Diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser remido, para ser remido. O Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também a herança perdurável do reino ou no reino dos céus. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Isso ele consegue persuadindo-os eficazmente por seu espírito a crer e a obedecer a ele. Então, o que esse ensino sobre a expiação vai nos dizer? Que a expiação é uma obra real que o Pai realizou para aqueles que ele mesmo chamou para a salvação. Na linguagem reformada, a salvação ou a expiação tem efeito sobre os eleitos, que são aqueles que Deus chama para a salvação.
E não somente isso, Deus salva os eleitos e por causa da ação divina, por causa da ação do Espírito Santo, os eleitos mantêm-se crédulos e não incrédulos, mantém-se crendo em Cristo Jesus até o momento final. Então, nesse pensamento reformado, entra a questão da perseverança dos santos, que diz o seguinte, que para o eleito, o Espírito Santo opera no coração dele até o momento final e o eleito não se desvia da fé. Então, essa confissão de fé, ela é bastante consistente com a Bíblia, que vai mostrar então que realmente há valor na obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário para a igreja, para os eleitos de Deus, e não para o mundo. Então, a expiação é para aqueles que são chamados para a salvação e não para todos, infelizmente. Então, por que que não para todos? Repito, porque nós sabemos que nem todos creem em Jesus. Muito bem, a necessidade da expiação e nós caminhamos para o final desta aula. A expiação era absolutamente necessária. Deus poderia ter escolhido salvar seu povo eleito por algum outro meio, que não a morte vicária e sacrificial do seu filho, mas não o fez. Então, foi uma opção divina. Há a necessidade de um sacrifício de valor infinito, que poderia ter sido feito, somente por alguém que fosse tanto Deus como homem, ou seja, a dupla natureza, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Todo pecado que uma pessoa comete carrega um desvalor infinito, isto é, porque viola o caráter santo de Deus, de um Deus infinito. Todo pecado merece o castigo infinito e nenhuma compensação dada pelo pecador ao legislador justo do universo jamais fará correto à sua vista, à vista do legislador, um ato de obediência a ele. Nenhum milésimo grau, nem em nenhum milésimo grau. Mas, se todo pecado é de desvalor infinito, então os meios de retribuição desse pecado, que a natureza santa de Deus exige, demanda, deve ser necessariamente de infinito valor. Fato esse que exclui qualquer oferta à santidade ofendida de Deus, que não a obra infinitamente eficaz de Cristo no Calvário. Então, esse texto é de Robert Lewis, um teólogo que nasceu em 1932, morreu em 2013, né? Portanto, quase nosso contemporâneo aí. Foi contemporâneo porque todos nós nascemos antes de 2013. Então, um teólogo cristão da tradição Reforma Protestante e autor da Nova Teologia Sistemática da Fé. Então, o que esse teólogo está dizendo? Que todo pecado, ele tem um desvalor infinito em relação a um Deus santo e poderoso. Se há um desvalor no pecado, você precisa ter um valor infinito para cobrir esses pecados. E aí, então, ele defende a necessidade da expiação para que esse desvalor do pecado fosse cumprido pelo valor máximo. E o valor máximo que Deus deu foi a eficácia da morte de Jesus na cruz do Calvário. Com isso, ele está dizendo o seguinte: se há um desvalor infinito, nenhum de nós seríamos capazes de, através das nossas ações, através da nossa bondade, da nossa fidelidade, através do nosso amor para com Deus ou para com o próximo, nenhum de nós teria condições alguma de cumprir esses requisitos divinos. Então, ele está dizendo, de uma forma resumida, somente Cristo, ou seja,
o valor infinito de Deus poderia ser suficiente para satisfazer a justiça divina e não as nossas obras. É por isso que a salvação é pela fé, pela obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Isaías vai dizer que as nossas obras são como trapo de imundícia, ou seja, nada que nós pudéssemos fazer, nem mesmo a nossa vida piedosa, sabe? Agora eu querer ser salvo mediante então uma vida de santidade, como se eu pudesse viver isso. Na verdade, a santidade também é uma ação do Espírito Santo em nós. Então, o que que nós devemos entender com relação à expiação para nós fecharmos aqui? Que realmente Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, nos escolheu para sermos salvos, porque nós ofendemos a Deus em Adão. Ao nascermos, nós continuamos ofendendo a Deus, e mesmo assim, Ele olhou para nós com compaixão e nos salvou, e nos libertou, e nos transportou das trevas para a luz. Muito bem, finalizamos então a disciplina de Cristologia. Eu espero que todas essas aulas tenham sido de extrema relevância a todos vocês.